Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é Ulisses falando e nessa quinta-feira, 7 de março de 2024, aconteceu na cidade de São Paulo uma atividade chamada Greve, Direito e Criminalização. Ela contou aí com a participação de juristas, de entidades sindicais, movimentos sociais e demais pessoas interessadas no tema e aconteceu na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Também teve aí nessa atividade o lançamento do manifesto Juristas contra a Criminalização das Lutas, das Lutadoras e Lutadores. É importante para a gente contextualizar, para quem não sabe o que tem acontecido. Aqui no estado de São Paulo, no ano passado, teve a unificação da luta contra as privatizações, especialmente nas categorias de trabalhadores do metrô, da CPTM, empresa de trens aqui de São Paulo, e da Sabesp, empresa de água e saneamento daqui de São Paulo. Essa luta unificada teve greves em outubro e novembro, e como decorrência da greve de outubro, teve a perseguição política de 8 trabalhadores do metrô. Para dar um exemplo aqui, um dos mais graves do que aconteceu. E essa demissão política, embora esteja sendo revertida agora, a gente conseguiu conversar nessa cobertura que o Mesa de Debates fez com alguns dos demitidos que estão sendo reintegrados, mas ainda assim está rolando processos e toda uma série de burocracias jurídicas que precisam ser resolvidas. Então é extremamente importante a gente se solidarizar com todo mundo que está na luta e ainda mais sofrendo a repressão. E tem outros casos aí de repressão que vem escalando, principalmente nesse governo do estado de São Paulo do Tarcísio, um bolsonarista do Republicanos, do Partido Republicanos. E então todo o apoio aí aos lutadores, lutadoras, e fiquem agora com as entrevistas que o Mesa de Debates conseguiu pegar nessa cobertura. Eu tô aqui com a Priscila e com o Tufão. O Tufão, diretor do Sindicato dos Metroviários, a Priscila da CIPA, dois dos demitidos políticos em decorrência da greve de outubro do ano passado. Processo rolando, né? Agora saiu uma liminar aí, podem voltar a trabalhar, né? Mas tem toda uma questão aí que eu queria que vocês explicassem melhor. Primeiro, há quantas anda o processo e qual a perspectiva de vocês com relação a isso? E segundo, como vocês que sofreram de fato a repressão estão vendo o aumento da criminalização, esse avanço aí de várias formas contra as greves? Bom, são dois processos, né? Somos 8 demitidos desde outubro do ano passado, 3 diretores sindicais com estabilidade e 5 funcionários demitidos por justa causa, que é o meu caso, o caso do Tufão também. E a gente conseguiu na segunda-feira, né, o nosso processo jurídico do sindicato já dado entrada no nosso processo e saiu uma liminar na segunda-feira determinando a nossa reintegração do metrô. A gente acha que é muito importante, é uma liminar muito bem fundamentada, que não só coloca o direito da gente fazer a mobilização, de se manifestar, que coloca também que a nossa demissão foi fundamentada, né? O governo utilizou a greve, é uma retaliação da greve que a gente fez no início de outubro, mas também coloca como uma medida desproporcional. Independente se o metrô tivesse provas de tudo que foi feito, de tudo que eles acusam, é uma medida desproporcional à demissão da forma como ela foi feita. Na verdade, a gente conseguiu essa reintegração provisória no momento, né? O metrô pode recorrer ainda, porque não é o fim do processo, é só para a gente responder ao processo trabalhando, né? Porque a gente depende do nosso salário para sobreviver, né? Então o governo ele retirou isso, né? A direção do metrô. E é muito importante porque assim, a gente vê que as lutas que aconteceram ano passado, as lutas unificadas que tiveram, elas faziam muito tempo que não aconteciam, né? Faziam décadas que não aconteciam no país greves unificadas de trabalhadores, principalmente numa grande capital como São Paulo, e frente a um governo de extrema-direita que promete privatizar tudo, ou seja, promete colocar milhares de trabalhadores na rua
para saciar a sede de lucros de algumas empresas, como a Via Mobilidade e essa empresa chinesa que ganhou agora a linha 7 da CPTM por um preço irrisório, né? Então é muito importante essa medida, a gente sabe que a luta continua, é uma repressão brutal aos trabalhadores organizados, visto o processo de formação do trabalho que está sendo colocado agora no país, com a uberização, com essa própria lei que o governo federal mandou para a Câmara, que legaliza o trabalho precário, né, não garante direitos mínimos para os trabalhadores, inclusive os motoboys, né, do iFood nem foram incluídos em nenhum processo ainda desse, são só os trabalhadores de motoristas de aplicativo do Uber, né, 99 táxis, essas empresas. Então, estão tentando desmoralizar a classe trabalhadora para impor uma precarização nacional no país. Por isso que a gente da nossa classe vem já batendo há muito tempo que é necessário que as centrais sindicais rompam com o governo federal e assumam essa luta para elas, para defender o direito, para defender a CLT e que a gente melhore a CLT, a gente não extingua a CLT, porque é isso que está colocado, não ter férias, não ter direito a 13º, não ter as mínimas condições. Então, dentro dessa luta, a decisão da nossa reintegração foi fundamental porque ajuda a moralizar os trabalhadores e ajuda a gente a continuar essa organização unificada e tentar fazer com que as centrais sindicais saiam do seu imobilismo e convoquem uma mobilização nacional que a gente pode, além de derrotar a extrema-direita, derrotar esses planos privatistas que inclusive vêm de dentro do governo da Frente Ampla também, onde está o Lula, né, e o PT. Beleza, obrigado, gente. E boa luta aí. Eu tô aqui com o Altino, metroviário do PSTU, diretor do sindicato, né, que foi reintegrado agora. Enfim, eu queria saber, primeiro, juridicamente, a quantas anda todo o desenrolar da sua perseguição política aí, né, que embora você vá voltar a trabalhar já amanhã, acho que ainda tem toda uma série de questões aí para tratar, embora tenham reconhecido, né, que foi de fato uma demissão política. E eu queria saber por que é tão importante, não só o seu caso, mas o caso dessa demissão aqui no contexto da luta contra as criminalizações das greves. Por exemplo, a gente teve notícias boas pra gente. Segunda-feira teve uma liminar que mandou reintegrar 5 companheiros por justa causa dessa greve. Desse processo de mobilização, que eles demitiram 8. 5 eles demitiram por justa causa e 3 eles entraram na justiça para confirmar a demissão, mas já tinham afastado, já tinham cortado o salário, que era os que eles reconhecem como que tem estabilidade. O Narciso, vice-presidente do sindicato, eu e o Alex Fernandes, que é o diretor de imprensa do sindicato, dos metroviários. Aí o que acontece? Os 5 ganharam, mas tem 10 dias úteis, então estamos aguardando, eles vão tentar caçar a liminar. E ontem foi a minha audiência. Nessa audiência mandou reintegrar amanhã, que é dia 8 de março. Vou trabalhar de manhã, já falei com a empresa. Eles podem recorrer, mas aparentemente a forma como a juíza argumentou vai ser muito difícil eles reverterem. E o julgamento mesmo, a conclusão, ela vai fazer no dia 21 de março sem ouvir mais ninguém. Só vai fazer a conclusão porque tem alguns detalhes, como indenização, o pagamento dos meus salários atrasados e outros tantos detalhes. É claro que mesmo depois a empresa também pode recorrer, mas aí vai demorar um pouco mais. Então, para a gente, pelo menos momentaneamente, uma vitória muito importante. Esses 5 que ainda não tem data para voltar porque a empresa tem 10 dias úteis. E no meu caso, ela mandou voltar amanhã, então está um pouco mais rápido. Então, uma vitória importante. Agora, em tese, faltam 2. O Narciso está marcado para o dia 20 de março e o Alex Fernandes para 13 de maio. Então, é muito importante essa vitória jurídica para fortalecer a nossa luta e demonstrar que, na verdade, do ponto de vista das próprias leis, que são muito escassas a favor do trabalhador, mas a própria lei de greve, a forma como eles fizeram a demissão por justa causa, obviamente era uma perseguição política. Tanto é que o argumento que eles utilizaram era que a nossa demissão, porque a gente foi muito ativo com os trabalhadores. E a juíza perguntou, não, mas não era isso que era para se esperar de um sindicalista? Porque se o sindicalista não for ativo, qual a função dele? Então, e porque se todo mundo parou, só porque um é demitido. E a empresa chegou a falar, mas você queria o quê? Uma advogada falou, você queria que demitisse todo mundo? O que ela quis dizer é o seguinte, vamos demitir alguns para dar exemplo, para intimidar. Então foi demonstrado de forma cabal a intenção da empresa.
Foi legal, foi legítima, mas de qualquer forma é a pressão que o governo fez para tentar atacar essa importante mobilização que fizemos o ano passado inteiro contra as privatizações e que continua. E nós vamos continuar. Beleza, obrigado. Valeu. Eu estou aqui com o Pablito, diretor do Sintusp, do Nossa Classe, do MRT, e eu queria saber qual a importância desse tipo de evento aqui para a gente debater o avanço da tentativa de criminalizar a greve, que é um direito básico, né? E que lições vocês acham que dá para tirar, principalmente pelo lado do MRT, né? Mas se quiser também falar pelo lado do Sintusp, mas que lições dá para tirar dessa tentativa de criminalizar aqui no contexto que a gente está vivendo de governo de extrema-direita em São Paulo, governo conciliador do Lula? Então, aqui no ato apareceu nas falas o quanto o Tarcísio está fazendo uma declaração de guerra aos trabalhadores da Sabesp, CPTM, do metrô e de outros serviços públicos, mas também à população, que é quem mais utiliza e é quem mais é prejudicada com as privatizações, né? E ele não encontrou um caminho livre para poder avançar nessas medidas. Ao contrário, encontrou os metroviários como uma ponta de lança de enfrentar esse projeto privatista todo. As demissões dos metroviários, as advertências, elas têm a ver com isso, impedir que o que os metroviários fizessem aqui em São Paulo pudesse se generalizar como exemplo para trabalhadores do país inteiro e da força que tem essa aliança entre as categorias, a unidade da classe trabalhadora e também a aliança com a população. São dois aspectos muito importantes que eu acho que ficam de lição, que é a unidade das categorias, que a gente sabe, a própria burocracia sindical é quem mais atua contra essa unidade, né? Mas também a aliança da classe trabalhadora com a população, para enfrentar as privatizações, as reformas, todos os ataques. Eu acho que esse é um caminho não apenas para enfrentar a extrema-direita aqui em São Paulo, acho que esse é o caminho para enfrentar também o governo de frente ampla, porque existe uma colaboração entre o governo de extrema-direita do Tarcísio, que é alimentado também pelo próprio governo de frente ampla e vice-versa, né? Na medida em que se fala que para combater a extrema-direita é necessário aceitar o mal menor, nesse caminho é que se leva, por exemplo, a aceitar o Alckmin como supostamente um mal menor, quando na verdade ele é um representante burguês bem direto, né? E, inclusive as privatizações, como a da Sabesp, contaram com o apoio do PSB, do Alckmin e tal. Por isso que a gente vem insistindo de que a conciliação de classes ela só fortalece a extrema-direita. Acho que esse caminho da luta de classes que os metroviários apontaram é muito importante. A criminalização da greve, da luta deles tem a ver com isso, com impedir que esse caminho ele possa se desenvolver como uma alternativa para os trabalhadores e para a população do país inteiro. A gente citou aqui também internacionalmente os exemplos que tem da Argentina, onde o povo trabalhador, junto com a juventude, também estão nas ruas, e foi a partir da luta de classe que derrotaram o Milei, não através da conciliação com a direita, né? E que esse era o caminho que as grandes centrais sindicais deveriam estar apontando aqui no Brasil. Mas aqui eu acho que também fica como lição a força da luta dos metroviários, porque apesar das ameaças, das demissões, continuaram se mobilizando, se organizando, né? E isso foi o que garantiu a reintegração deles, não a justiça, que inclusive é conhecida historicamente por atacar o direito de greve, como foi dito aqui também, né? Mas foi a força dos próprios trabalhadores e o apoio dos parlamentares, intelectuais, juristas, etc., das entidades do movimento sindical, entendeu? O que também pesou em favor dos metroviários. A gente espera que essa organização e esses apoios eles se mantenham, porque é uma decisão ainda em caráter liminar, pode ser revertida pela justiça, certamente o governo vai tentar reverter, então manter esse grau de organização é uma questão muito importante para defender os lutadores do metrô e também expandir isso como uma perspectiva de defesa de todos os lutadores em nível nacional. Beleza, valeu. Eu estou aqui com o Gerson Marques, que também estava na mesa do evento, professor da Universidade Federal do Ceará, enfim, dentre outras ocupações. Eu queria saber o seguinte: qual é a importância desse tipo de evento aqui na Universidade de São Paulo, de Direito, né, no curso de Direito, com relação à luta contra a criminalização das lutas, né, das greves? Qual a importância da gente trazer esse debate para dentro da academia de Direito
E por que é tão grave o que está acontecendo? O direito de greve ele está reconhecido na Constituição como um dos direitos sociais fundamentais de todos os trabalhadores e dos sindicatos também. A importância de se levantar sempre essas questões é porque nós ainda encontramos muitas violações a esse direito constitucional. Então, abrir debates como esse, mostrando casos concretos, fazendo as críticas necessárias e incentivando os trabalhadores a defender os seus direitos, isso é fundamental tanto para os sindicatos, tanto para a organização coletiva de trabalhadores, quanto para a academia. A academia precisa se sensibilizar também com esses assuntos e saber que a luta dos trabalhadores é a luta da própria Constituição. Beleza, obrigado. Estou aqui com o Narciso, vice-presidente do Sindicato dos Metroviários, que foi um dos demitidos políticos em decorrência aí da greve de outubro do ano passado. Um dos dois que ainda vão ter julgamento, né, nos próximos dias aí, sobre a reintegração, enfim. E eu queria saber primeiro, você acha que existe um bom precedente, né, agora que o Altino vai ser reintegrado, os outros também? Esse precedente diz que foi uma punição política que vocês sofreram? Sim, o que mostrou é que é uma clara perseguição política. Na verdade, tentaram criminalizar o movimento para ver se põe medo na categoria para parar de lutar contra as privatizações, porque é o grande ataque que hoje a população está sofrendo. Então isso só reforça a ideia de que estava certa a nossa luta, que está certa a nossa luta e que a gente vai ser reintegrado na luta e também convencendo a justiça de que a gente está certo. Sabemos que a justiça nem sempre é do lado dos trabalhadores, mas essa foi tão absurda, essa perseguição, que até na justiça a gente conseguiu comprovar e ganhar, e achamos que vamos voltar todo mundo com muita luta e também no judiciário. Entendi. E só mais uma coisa, fica alguma lição aí que você acha importante compartilhar com os trabalhadores sobre como conduzir a luta contra a repressão, repressão aos sindicatos? Sim. Normalmente o Estado sempre usa essa repressão para tentar intimidar os trabalhadores. O que fica de exemplo é a gente não parar de lutar, não deixar se intimidar por isso, porque é com mais luta que você consegue reverter esse processo de criminalização e perseguição aos trabalhadores. Beleza, obrigado. Boa luta aí.